Caneca. Foi o padre revolucionário fuzilado há 200 anos, condenado à morte por uma comissão militar autorizada com plenos poderes pelo imperador Dom Pedro I Joaquim da Silva Rabelo, depois Frei Joaquim do Amor Divino Rabelo, popularmente conhecido como Frei Caneca. Nasceu em 20 de agosto de 1779. Foi morto em 13 de janeiro de 1825. Como jornalista, esteve à frente do Tifes pernambucano. A seu respeito, refere Evaldo Cabral de Melo: o homem que na história do Brasil encarnará por excelência o sentimento nativista era curiosamente um lusitano jus sanguinis. Quem bebe da minha caneca tem sede de liberdade. O padre jornalista, escritor e militante político Joaquim da Silva Rabelo, mais conhecido como Frei Caneca, foi fuzilado diante do Forte das Cinco Pontas em Recife, no dia 13 de janeiro de 1825, há 200 anos. Sua sentença havia sido preferida em 20 de dezembro pelo assassino tribunal, como ele mesmo classificou em um dos seus últimos textos escritos na prisão. Republicano e principalmente federalista, o religioso foi um dos principais participantes da Revolução Pernambucana de 1817 e um dos mentores da Confederação do Equador, movimento autonomista que pretendia criar um estado independente no Nordeste, deflagrado em 1824. A condenação à morte, assim como de outros 30 confederados, se baseou nos crimes de sedição e rebelião contra as imperiais ordens de Sua Majestade Imperial. A comissão militar, presidida por Francisco de Lima e Silva, era investida de poderes absolutos para julgar aqueles tidos como rebeldes e conferir sentenças sumárias. Na repressão, o imperador suspendeu as garantias constitucionais. A comissão militar foi encarregada de julgar de forma verbal e sumaríssima os cabeças do levante. Diz a BBC News Brasil, o historiador Jorge Cabral, professor na Universidade Federal de Pernambuco: fica muito evidente que Dom Pedro I tinha pressa em eliminar esses líderes, eliminar radicalmente as lideranças revolucionárias. A comissão cumpriu apenas o trâmite. Na prática, fica claro que já havia interesse determinado de eliminar os líderes, como se as sentenças estivessem vindo pronta do Rio de Janeiro. Complementa: no momento da aplicação da pena capital, que era prevista para ocorrer por enforcamento, Frei Caneca foi despojado das vestes religiosas em um simbolismo que indicava que ele deixava de ser visto como um padre. Foi excomungado antes de ser levado ao cadafalso. Contudo, um a um, 3 carrascos, incumbidos de enforcá-lo, desistiram na empreitada. A comissão militar, então, ordenou o fuzilamento. Conforme explica a BBC News Brasil, o historiador Marcos de Carvalho, também professor na Universidade Federal de Pernambuco, havia um entendimento na época de que não se matava padre, justamente porque eles eram vistos como enviados de Deus. O historiador ressalta que o julgamento de Frei Caneca foi tipicamente de exceção. Comissões militares apreciaram as respectivas formas de participação, envolvimento e dedicação individual na rebelião. Ditaram procedimentos e sentenças consideradas excessivas, dado a origem e a vinculação de números rebeldes com as elites sociais e econômicas regionais, contextualiza. As dissensões internas entre grupos e interesses específicos não desfrutaram de tolerância, conciliação, nem piedade por parte dos vencedores identificados com a centralização e a autoridade política polarizada e sediada no Rio de Janeiro, afirma o historiador. Frei Caneca incomodava o governo imperial não somente pela participação em movimentos revolucionários. Ele era monge com ideais republicanos e jornalista. Escrevia artigos em que defendiam o sistema de governo com maior participação popular e autonomias regionais. Os textos eram publicados tanto em seu jornal O Tifes Pernambucano, como em outros periódicos com os quais ele se correspondia, e quanto inclusive na corte sediada no Rio de Janeiro. De família humilde, desde criança demonstrava uma inteligência acima da média. Seu pai era português. Vivia em um povoado no entorno do Recife e era tanoeiro de profissão, artesão que fabricava tonais e outros vasilhames de madeira. Daí o nome Caneca, dado a seu filho,
Entrou para o convento de Nossa Senhora do Carmo em 1796. Tornou-se frade no ano seguinte e foi ordenado padre em 1801 com apenas 22 anos. Como religioso, assumiu o nome de Joaquim do Amor Divino Caneca. Sua erudição fez com que ele se destacasse. Foi professor de retórica, geometria e filosofia de seu convento. Caneca deve à Igreja, à Ordem Carmelita, a oportunidade de vida de poder ter estudado e ter tido acesso ao conhecimento. Com exceção de uma curta viagem a Alagoas, ele nunca havia saído de Pernambuco. Todo o conhecimento que ele absorveu o fez de bibliotecas locais, sobretudo vinculadas à Igreja, pontua Jorge Cabral. Tornou-se maçom e passou a compartilhar com seus companheiros ideais liberais e republicanos. Influenciado pelos ecos da Revolução Francesa de 1889 e pelo movimento que tornou os Estados Unidos uma nação independente em 1776. O modelo americano de uma república federalista parecia-lhe o ideal. Em 1817, Frei Caneca foi um dos participantes mais ativos da chamada Revolução Pernambucana, que proclamou uma república e criou um governo independente na região. Caneca teria exercido a função de capitão de guerrilhas, escreve o historiador. Caneca era visto como conselheiro do grupo republicano, além de prestar a assistência espiritual aos combatentes. Derrotado o movimento, o religioso foi preso e enviado para Salvador. Segundo relatos da época, quando acabou detido, estava descalço e vestiu uma batina rasgada e muito suja. Nos 4 anos em que cumpriu pena, escreveu no cárcere uma gramática da língua portuguesa. Inegavelmente, a autonomia regional foi o principal valor político manifestado em seu engajamento nas disputas e nos embates durante a conjuntura que resultou na emancipação do Brasil. A sua execução não permitiu que houvesse expressão e revisão das ideias que tinham animado a sua ação política, comenta o historiador Paulo Henrique Martinez. Depois dos problemas com a Assembleia Constituinte de 1823, ele voltou a se posicionar contra a monarquia. Naquele momento histórico era conveniente e sensato nas publicações e manifestos não empregar abertamente a palavra república para não ser enquadrado em crime de lesa majestade. Percebemos uma relutância em geral em fixar por escrito o termo, e isso pode justificar o Frei Caneca não ter usado o termo de forma mais explícita em seus textos. Analisa. O modelo de nação que ele propõe é o modelo no qual o cidadão tem de ter uma participação ativa, sendo conclamado a participar da vida política. Então, mesmo que não se declarando abertamente republicano, na sua base de pensamento, ele defende sim a república, sobretudo olhando o modelo norte-americano. Ficou evidente que ele era uma das pessoas mais visadas para a repressão, acrescenta. Seu conteúdo acabou reeditado em 1972, quando a Assembleia Legislativa de Pernambuco publicou o conjunto sob o título de Obras Políticas e Literárias. 12 anos mais tarde, o Senado Federal também reeditou em livro o conteúdo do Tiflis. Além da imprensa, Frei Caneca também tinha o púlpito da igreja, seu favor. Ele teve uma vida eclesial ativa. Fica evidenciado que ele andava o tempo todo com o seu hábito de carmelita. Somente no momento da luta, ele deixou de usar o hábito e passou a usar o que os documentos descrevem como jaqueta de guerrilha e armas. Mas essa vida eclesial também se reflete no fato de que ele fez sermões, pregou nas igrejas, escreveu textos de cunho religioso. A repressão à Confederação do Equador foi violenta, porque o governo imperial temia que fagulhas separatistas se tornassem praxe e incendiassem todo o território. Com dinheiro emprestado da Inglaterra, uma tropa de mercenários foi contratada para acabar com o projeto autonomista. Frei Caneca e outros 30 foram condenados à morte, mas 9 conseguiram fugir. Mais de 100 outros foram presos. Não há consenso sobre quantos acabaram mortos nos combates. O próprio não teve a oportunidade de explicar o movimento do qual havia sido um dos líderes. Ao contrário do que aconteceu em 1817, a repressão aos líderes de 1824 foi sem prisão e sem anistia. A condenação à morte e a execução sumária impediram que a experiência política daquele movimento fosse avaliada e explicada pelos próprios protagonistas. Avalia. Você ouviu a reportagem? Quem foi Frei Caneca?
O Padre Revolucionário Fuzilado há 200 anos, publicada pela BBC News Brasil em 13 de janeiro de 2025.